Oi, gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe cada um de vocês. Gente, que Deus abençoe essa palavra toca o coração de muitos, porque tem muita gente que tá assim que nem Noemi, né? Passando uma situação difícil, né? Que quer desistir, né? E às vezes também tem que tomar uma atitude. E aí, geralmente quem tá em um problema, né? Tá com uma pessoa do lado dessa, uma pessoa que tá passando um momento difícil, muitas vezes a pessoa tem até, ela desiste da outra, né? Mas Noemi, de todos os problemas, vai mostrar que tem uma pessoa que vai estar lá dela, que é a Ruth, né? A história da Ruth e da Noemi é essa. Que eles moravam, né, numa cidade do Belém, né? De Judá, na terra de Moabe. Só que ele e o marido da Noemi e seus dois filhos. O marido da Noemi chamava Elimeleque e a sua mulher era a Noemi, claro, né? E os filhos se chamavam Malom e o Quilom, né? E eles moravam em Belém, de Judá, e vieram para a terra de Moabe e ficaram ali, né? Eles moravam em Belém, de Judá, né? E aí, só que ali uma dela morreu e depois morreu os dois filhos de Noemi. Eu tô no capítulo 1, vai até o dia 26. O capítulo 1, na Ruth, até o 22, tá? Então, eles morreram, aí eles pegaram e ela resolveu tomar uma decisão, a Noemi, né? Aí ficou ela com as duas noras, que é a Orfa e a Ruth. E ela tomou uma decisão, né? De voltar para a cidade dela, né? E só que aí ela chegou e chamou as noras e falou para as noras que ela ia voltar, né? E falou que era para ela seguir o caminho dela, né? Eu vou falar na nossa linguagem, né? Eu não vou ler, porque se eu for ler muito a Bíblia, aqui não vai dar tempo o vídeo, meu celular não está suportando o armazenamento, né? Então ela falou para elas voltar, mas a Ruth, a órfã ficou um pouco mais balançada. Ela falou assim, porque ela queria que elas voltassem e elas sejam felizes, né? Construíssem família de novo, né? Começaram uma nova família, né? A órfã ficou assim, mas ela acabou cedendo e foi. Foi para a família dela, para a cidade dela, foi, né? Seguir a vida dela. Mas a Ruth, ela não quis, então ter uma resistência, né? Então aqui no capítulo 16, eu vou pro 16. Aí disse, e a Noemi falou para ela assim, vocês não precisam ir comigo, mas porque eu não vou poder mais casar, não vou ter mais, tô velha, né? Falou. E assim, mesmo se eu tivesse filhos, como é que vocês vão esperar eles crescer para ser mãe de vocês? Ela falou isso, não, né? Então ela queria que elas seguissem, a Norfa escolheu tomar essa decisão e foi, né, pra seguir a vida dela, né? E aí Ruth falou para ela, no versículo 16, disse, porém, Ruth, não me insista, ela começou a insistir a Noemi para ela ir voltar para casa da família dela, né? Assim, a família dela falou que não insista, eu não vou te deixar, ela falou. Não me obrigue, a Ruth falou. Eu não te seguinte, porque aonde quer que for, eu irei. Ela falou a Ruth. E aonde quer que pousar, ali eu pousarei. Eu e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Oh, glória. Então, aí a Noemi viu que não tinha mais, a Ruth não queria, encerrou por ali, então ela aceitou, né? Vindo que a Ruth não, né, que a Ruth não estava tendo uma resistência, né? Então ela aceitou a Noemi, né? Porque também a Noemi estava se sentindo um pouco assim triste, né? E nem o nome dela queria que fosse uma Noemi, queria que fosse Mara, né? Porque sabe aquelas águas lá no deserto lá que os israelitas do Egito queriam água, e Deus mandou Moisés jogar aquela árvore na água lá e a água ficou doce, né? Águas amargas de Mara, né? Que era amarga, não dava para tomar, né? Então ela simbolizou a dor que ela estava sentindo da marca. Ela achava que Deus puniu ela, a Noemi, né? Então a gente vai parar por aqui e eu vou dizer. Aí ela resolveu voltar para a cidade dela, Noemi. Ela voltou para a cidade dela, né? Resolveu voltar, né? E aí quando ela voltou para a terra dela, né, a Noemi voltou para a terra dela de Moabe, com Ruth, e a Ruth também era moabita, chegaram a Belém no princípio, né, da chegada da cevada, né? Não, eles estavam na terra de Moabe, perdão, eles voltaram para Belém, tá? Ajudar de Belém, né? Para Belém no princípio da cega da cevada. Quer dizer que ela voltou para lá, a Noemi também, porque ela soube que lá Deus estava dando pão para eles, não tinha mais, a fome tinha passado, né?
Então é a fase da colheita. Então eu sabia que fomos já não ia passar. Então já era uma esperança, né? Fomos já não iam passar. Aí resolveu voltar para lá. Então aí Ruth, ela se posiciona nessa situação, né? Diante da situação do cenário de dor, né? Ela resolveu escolher a sogra, mesmo que ela poderia ter teve um outro caminho, né? Que a sogra liberou ela para ser feliz, né? Mas ela resolveu ser fiel à sogra. Quando ela falou que eu irei onde você pousar, eu pousarei, o seu povo será meu povo e o seu Deus será meu Deus. Quer dizer, que ela dá uma afirmação ali, fidelidade a Deus, né? Porque Deus fala que está contigo, nós estamos, Deus estará conosco, né? Ele estará conosco. Onde nós iremos, Deus estará conosco. Nós confiar, crer na palavra dele e obedecer. Então, a gente vê que é Deus que está falando ali através de Ruth, né? Você vê que Deus, onde eu estarei contigo. Ela falou, eu irei contigo. Onde você pousar, eu pousarei contigo. A gente vê que é uma afirmação, por isso que eu falei que eu não ia ministrar toda a palavra da Ruth, nesse livro de Ruth, porque Deus revela no começo aqui uma palavra abençoada. Quer dizer que é para prosseguir, né? Diante da sua dor, do seu cenário que você está se encontrando hoje, que é o cenário de Noemi, né? E a Ruth, ela escolheu ficar, né? Então ela foi fiel a Deus, né? Foi fiel, respeitou a sogra também, consideração à sogra, né? Ela valorizou o ser humano ali, naquele momento de dor. Ela valorizou, assim, a felicidade, ela se doou. Então quem mais se doa, quem mais faz o bem, tem recompensa de Deus. A gente vai ver lá na frente isso, né? Deus não desampara os seus, não, tá? Então a gente vê que Deus está dando esperança, né? Já ouviu a esperança que já estava tendo comida lá. Então ela foi para o lugar que tinha comida. Já chegou no tempo da colheita, né? Então a gente tem que entender que Deus, ele sabe o que faz, né? Só que Deus já abriu, mesmo a Noemi sendo um cenário de dor e sofrimento, ela estava de lado praticamente a última filha, né? Lado dela, né? Não abandonou ela, não, né? Ela quis ficar com ela, né? Pelo amor e o respeito que ela tinha pelas noras, que era uma pessoa muito fiel às noras, né? A gente pode ver histórias aqui. Então ela resolveu ser fiel também à sogra, né? Aquele amor pela sogra, teve compaixão e queria estar lá dela, mesmo no cenário incerto, não sabiam para onde, assim, o que aconteceria, onde iriam, qual que é. Mas mesmo assim ela resolveu prosseguir, não desistiu diante do obstáculo, não desistiu diante do problema naquele momento. Ela resolveu confiar em Deus. E é isso que Deus quer, porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis no cenário que acontece na nossa vida. É como se nós não víssemos mais esperança. Houve uma perda de uma família, houve uma perda de trabalho, uma situação financeira, um problema de saúde, e a gente acha que ali acabou. Né? E aquelas pessoas também que estão do nosso lado, né? A quem vai estar no seu lado, né? Aquela pessoa que vai estar do seu lado, ela vai te ajudar a superar, você vai estar lá daquela pessoa, você vai ajudar, vai dar força, aquela pessoa está do seu lado, significa que aquela pessoa tem amor por você, né? Ela está servindo a Deus. Porque aqui a Ruth mostra que ela está servindo a Deus, ela é fiel à palavra de Deus, porque ela está se doando, né? Deus fala que nós temos que se doar uns aos outros, temos que dar amor ao próximo, tem que se amar o próximo, né? Então amar o próximo é se doar, né? É abrir mão da sua felicidade para cuidar dos outros, para ajudar os outros. Isso é a vontade de Deus. É que às vezes pensa que tudo é dinheiro, mas não é, a vida não é dinheiro. A vida você tem que se doar, né? Porque quanto mais você dá a palavra de Deus, você mais recebe. Quem mais se doa, mais recebe. Parece que não, as pessoas vão olhar para você, não, vai ver, mas não, Deus já está movendo o céu, né? E Deus moveu o céu sobre elas. Você pode ver que o cenário delas vai mudar, porque Deus já estava agindo na vida delas. A decisão de Ruth é o propósito que Deus tinha na vida de Ruth. E para Noemi também. Então foi algo de Deus, né? Então parece que para Noemi também foi um sinal de destruição, morte e destruição, mas não foi de esperança, né? Ela perdeu o filho, o marido e o filho, mas ela tinha uma nora, ela tinha uma filha praticamente, né? E às vezes a gente tem que entender que algo acontece na nossa vida porque Deus tem algo para nos dar, né? Na frente já vai ver. Só que Deus está falando para nós aqui nessa situação, que cada um esteja passando sinais de morte, de perdas aqui, para você não desistir não. Ele está contigo, né? Se você confiar no Senhor, Ele é o teu Deus, amém? Então Ele vai ser seu Deus na sua vida e vai te conduzir, vai te ajudar, vai te sustentar e vai com certeza vai te abençoar em tudo que onde você for, Ele vai te abençoar também, né? Vai ser uma pessoa abençoada e próxima na terra e tu vai conseguir alcançar o favor de Deus, amém? Então a história de Noemi é isso, né? É fidelidade a Deus, né? É se doar, dar amor ao outro, né? Abrir mão dos seus sonhos e fazer a vontade de Deus, né? Essa é a vontade de Deus para nós, né? A gente acha que a vontade de Deus hoje nós temos uma vontade do mundo, perdão,
que só quer as coisas por interesse. Não, ajudar uma pessoa é muito mais do que interesse, é se doar, é dar amor, né? Às vezes a gente passa por situações assim, eu tô analisando muito a minha situação hoje na minha vida, né? Eu falo por mim mesma. Muitas situações, eu tô vendo conflitos acontecendo, questionamento, mas eu vejo que o inimigo tá usando isso para tentar me atingir, né? Porque eu não preciso se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã não pertence a mim, pertence a Deus. Deus, ele muda o cenário. Ele, onde ele chega, o mal tem que sair. Onde Deus passa, as coisas acontecem, muda. Então o inimigo está usando muito isso, né? Tá mostrando, mas quando eu oro, eu vejo Deus falando para mim assim, calma, o que é seu está guardado, vai chegar a tua hora, nem se preocupe, né? Não fique nervoso, nem ansioso, nem nada, não. Porque às vezes o julgamento dos outros, as decisões das escolhas dos outros não se interfere na minha decisão. O que vai acontecer é o meu coração, é o que Deus acha de mim, porque as pessoas, elas olham o material, mas a gente quando ora, é crente, a gente não olha o material mais, a gente olha o espiritual, porque nós estamos trabalhando no espiritual, tá Deus? Nós estamos no espiritual, porque o material, o mundo prega o material, nós vivemos no material, mas não é o material que vale, é o espiritual, é o que tem na intenção, é o que tem atrás do problema, daquele momento que está passando, você tem que entender, é isso que Deus quer de nós, é diante de uma situação, qual é a sua reação? O que você vai se posicionar? Você vai abandonar aqueles que você ama, que se dedicaram a sua vida para você? Você vai abandonar naquela situação? Você vai parar a sua vida? Você vai deixar de viver? Ou você também vai diante de uma situação de cuidar de uma pessoa? Você vai abandonar diante de um problema? No seu casamento tiver uma crise? Você não vai lutar? Você não vai orar? Você não vai falar, não, Deus vai estar comigo, nós vamos nessa situação, nós vamos vencer. É isso que Deus quer, um posicionamento. A Ruth posicionou. Eu escolho você, eu vou ficar com você. Onde você for, eu irei contigo. O seu povo será meu povo, o seu Deus será meu Deus. Olha só, ela afirmou Deus. Ela falou, Deus está comigo. Deus vai estar conosco, vai nos ajudar. É isso que Deus quer de nós, que nós façamos, que nós sejamos posições com Ele, né? Creia na palavra dele, né? Porque muitas vezes a gente tem situações que vai vir trazer perdas que nem Noemi, para fazer a gente mais. Ela voltou para a cidade dela, mas ela viu uma esperança que lá tinha comida. Então Deus deu uma esperança para ela. Olha só, Deus já deu um direcionamento para ela. Então ela não estava assim tão, né? A gente vê a situação que ela perdeu, claro, uma de dor de uma mãe, perdeu o marido, é difícil uma situação, mas Deus também tinha uma pessoa lá dela. Quem era? Ruth, escolhida de Deus, né? Deus, ele sabe o que faz, né? Então ele usou aquela situação porque ele também tinha um propósito ali, né? Então, muitas vezes, o momento de dor que nós estamos passando tem um propósito de Deus na nossa vida, né? E nós não podemos desistir. Deus não quer que nós desistimos de nada e de ninguém. A gente, todas as vezes, quando acontece algo na nossa vida, nós desistimos de um trabalho, desistimos de uma situação, né? E nós desistimos, mas Deus quer que nós prosseguimos, chega de marchem, não olha para o problema. Porque se você olhar para o problema que você está passando, se a Ruth olhasse a situação incerta, que ainda estava meio assim, ela não iria com a sogra, ela deixaria a sogra sozinha, mas não foi isso que ela tem uma coisa de fidelidade, lealdade à sogra, né? Fidelidade a Deus, porque quando ela fala essa frase, a gente vê que é Deus, né? É fiel a Deus, né? Então isso mostra que nós tem que ser perseverantes na fé, no amor de Deus e continuar marchando, né? Continuar prosseguindo, essa é a vontade de Deus, né? Não tem que se prostrar diante do problema e ali parar e esperar, não. Deus quer que continue. Então, nesse cenário de dor, muitas vezes, quando cada um de nós passamos, Deus está dando esperança para nós, né? Que Ele vai nos ajudar. Eu irei contigo. Ele está falando aqui, que a gente falou, Ele está falando, eu irei contigo, né? Eu estarei contigo. Eu sou teu Deus. Confie em mim. Creia. Vai dar tudo certo. Não desista. Amém? É isso que Deus falou para mim no meu coração e eu achei assim, meu Pai, eu não posso pregar toda a história de Ruth se o Senhor está me revelando só no primeiro capítulo da história e aqui eu vi o Senhor falando comigo através dessa frase de Ruth. Eu estou contigo, né? Onde eu irei. Com você, onde você pousar, eu pousarei, a Ruth afirmou, né? E até falou da morte aqui também. Então eu acho assim que Deus fala que está conosco em todo momento. O momento mais difícil de você da sua vida, Deus está conosco. Ele não nos abandonou não. Oh glória. É confiar na palavra de Deus, amém?
Deus abençoe cada um de vocês que receba a palavra de Deus. Aqueles que crê, né? Que tem que crer, tem que obedecer, tem que viver de acordo com a palavra de Deus. Tem que ouvir a Deus. Deus está falando. Ele está falando através da palavra dele. Tem que crer que Deus está contigo diante da situação que você passou. Vai passar também. Vai estar contigo. Não é para abandonar. Não é para parar. É para continuar. Marchem, tá? Deus está conosco e vai com certeza, assim como ele fez com Ruth, né? E com Noemi, ele vai abrir um caminho para nós, vai dar algo que vai ter esperança para nós, né? E já nos está dando esperança, aliás, já está dando esperança, né? Só o fato de ele falar que está conosco nessa situação, significa que nós vamos ser mais que vencedores, amém? Amém? Então Deus abençoe cada um de vocês. Deus é conosco, né? Deus, eu estou contigo. Como é que fala? É a música assim, o impossível vai acontecer. Deus vai fazer, Deus é contigo. Já nem lembro mais o louvor, né? Deus é contigo. Deus vai fazer acontecer. O seu inimigo não vai perceber. Creia em Cristo. Acho que é isso, né? Ele é contigo. Já não me lembro muita vez. Aleluia. Assim, essa música aí, né? Então eu acho assim, ele é contigo, ele é comigo, né? Então a gente precisa confiar na palavra do Senhor, né? Deus, ele fala tremendamente através da palavra dele. E eu fiquei assim, meu coração se encheu. Eu falei, meu pai, o Senhor, eu nem comecei a ler só o primeiro capítulo. O Senhor falou comigo que estaria conosco. Oh, glória a Jesus. Para quem crê, né? Eu creio, né? Para quem crê, que vai receber essa palavra do Senhor, amém, no coração. Dê um glória a Deus aí quando você ouvir essa palavra. Porque eu fiquei, meu Deus, como Deus está falando com a gente através da Ruth, né? Ele falou assim, nas palavras de Ruth, eu vi Deus falando conosco, glória a Deus, aleluia. Ele está falando que está conosco, né? Continua, não desista não desista das pessoas quando tem um problema. No caso de Noemi, ela estava com um problema sério, né? Ela perdeu o marido, perdeu o filho, mas Ruth não desistiu, né? Isso quer dizer que Deus não desiste de nós, né? Então não quer que nós se abata não de uma situação. Prossiga, siga em diante. Deus está conosco, amém? Deus abençoe cada um de vocês que vai receber a palavra do Senhor, tá? Sejam tocados a vida de vocês. Sejam transformados. Eu não sei qual é o problema que você está passando. A luta que você está enfrentando. Eu não sei o teu nome, o seu endereço, mas eu sei que Deus está aí contigo. Ele vai te ajudar. Diante de qualquer situação que você está passando, Deus vai te ajudar. Amém? E vai estar contigo para te dar direção, para te dar metas, para resolver as situações da sua vida também. Estratégia para você sair das situações. Ele vai dar. Deus, ele pode tudo. Amém? Só temos que crer na palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Receba a palavra do Senhor no coração. Fique com Deus. E a paz do Senhor Jesus. Amém?